vê o Filho falando no Antigo Testamento. Você vê o próprio Deus interagindo. Então, assim, desde Gênesis a Malaquias, você vê Deus falando, Deus levantando profetas, Cristo é revelado em profecias messiânicas, é por isso que nós temos os livros profetas ou proféticos, como nós também chamamos, tá? Que são livros messiânicos, falavam de Jesus. Aí, lá na matéria Cristologia, vocês até decoraram isso aí, né? Isaías 7,14, né? E a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado... Isso aparece lá, Emanuel. Aí lá em Lucas aparece a tradução entre parênteses, Deus conosco. Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Tá? Então, assim, nós temos Cristo revelado na Antiga Aliança, e nós vamos ver isso se cumprir lá no Novo Testamento. É importante nós entendermos. Só que, assim, você não vê Cristo se apresentando na Antiga Aliança, dizendo assim, olha, eu sou Jesus, eu vou vir no futuro, eu vou trabalhar agora. Você não vê. É Deus quem trabalha na Antiga Aliança. E você tem o Novo Testamento, você vê Cristo trabalhando. Então, nós temos no Antigo Deus trabalhando de uma forma, e nós já vemos, claro, que quando você olha para essa questão da linha do tempo, por exemplo, os livros que Moisés vai escrever, e que são atribuídos a ele, teria sido escrito, tá, originalmente, e olha só, gente, que interessante, tá? Aonde aparece, tá? Aonde aparece pela primeira vez na Bíblia, tá? Vocês vão achar isso aí na Bíblia, nós vamos procurar agora. Se você lembrar, matou a charada. Se não, nós vamos observar algo muito importante agora. Qual foi o livro que Deus se revelou a Moisés nas cordilheiras do Monte Horebe, onde havia um lugar chamado Sinai, tá? Porque Horebe era a região, Sinai era um monte, o Monte Sinai que ficava nas cordilheiras. É por isso que tem gente que traduz como Monte Horebe, porque o Sinai ficava na região do Horebe. Então, assim, lá no Monte Sinai, Deus fala para Moisés se preparar, lavrar as pedras, subir, e lá em cima Deus vai dar para Moisés o quê? A lei. Quantos mandamentos Deus deu traduzido para nós? Existe uma tradição judaica, tá, gente? Isso aí não é bíblico, isso aí é tradição judaica. As pessoas pregam isso na igreja, já vi pregador falando isso. Isso daí é tradição judaica, é dentro do judaísmo. Biblicamente, no texto, Deus deu para Moisés algo chamado decálogo, tá? Deca de 10, e aí nós temos a expressão das palavras. Então, seriam as 10 leis que Deus deu para Moisés. Então, assim, Deus deu lá os mandamentos. Que livro está isso? Está em Gênesis? Não. Então, está em que livro? Olha que legal, hein? Vamos raciocinar. Os alunos comigo fritam o cérebro. Da turma de segunda ontem, acabou 10h30 a aula. O pessoal ficou até quase 11 horas para terminar um trabalho, que era tão simples, mas aí eles ficou ali. Eu falei, vale 5 pontos. Aí eles falaram, eu vou ficar aqui agora. E ficaram, mas terminaram. Então, assim, eu coloco o pessoal para pensar. Pega a Bíblia aí e tenta achar. Vou deixar vocês procurarem isso na Bíblia. É bom vocês memorizarem. Foi no livro de Gênesis? Se for, você vai ficar procurando. Não vale olhar no Google, hein? É a Bíblia no celular, né? Vamos lá. Você sabe por quê? Porque, se você ler o livro de Êxodo, o povo ainda... Êxodo, né? Travessia. Tá? Então, o povo está saindo do Egito, está caminhando para o deserto, e Deus vai dar para Moisés. E aí?
Vou ajudar vocês, né? Tem um número 2 e tem um número 0. É o capítulo 20 de algum dos livros. Hã? Levítico. Hã? Né? Já mudou muito. Então, ó, vamos usar a exegese, vamos usar a linha do tempo, vamos raciocinar na teologia do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, abre lá. Capítulo 20 de Êxodo, tá? Então, olha que interessante. Bereshit, Gênesis, que é o primeiro livro, para nós, no nosso índice, não teria sido a primeira revelação dada a Moisés, tá? Por quê? Porque o primeiro registro, tá? Veja bem, o povo saiu do Egito, eles ainda não tinham escrito nada, porque o povo era escravo. Eles saem do Egito, eles vão para o Sinai. Deus lá no Sinai vai falar com Moisés, tá? E dentro da construção da escritura, da teologia, foi a primeira escrita litúrgica religiosa que o povo recebeu, o povo escolhido por Deus, o primeiro registro religioso escrito foi a própria lei, tá? Então, assim, o primeiro registro escrito que eles tiveram para eles basearem a sua religião, a sua estrutura, a forma como Deus começou a trabalhar, foi justo o que Deus deu no Monte Sinai. Então, assim, a primeira escrita que Moisés recebe de Deus foi os 10 mandamentos. Então, assim, olha, quando Deus vai falar com Moisés, só para nós lembrarmos isso aí, tinha a matéria Pentateuco, né? Pentateuco. A primeira vez que Deus vai falar com Moisés para escrever para o povo dele, isso já é aproximadamente, tá? Não é certeza. As pessoas datam isso por causa dos faraós, enfim, do período do Êxodo. É aproximadamente o ano 1450 até o ano 1500 antes de Cristo. Então, assim, olha, a história, tá? A história bíblica, sem levar em consideração o período que o homem viveu no jardim, no Éden, e sem contabilizar o versículo 1 e o versículo 2, que há um espaço de tempo, é ali que os teólogos e a ciência explicam os bilhões de anos, os dinossauros e assim por diante. É entre Gênesis 1 e 2. Versículo 1 e versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia. Então, entre o versículo 1 e 2, há um espaço de tempo incontável, sem contar também o período de tempo que o homem viveu lá no jardim do Éden. Mas da história registrada em tempo, Cronos, teria aí aproximadamente 7.000 anos, tá? Contando antes e o agora no calendário gregoriano. Aí você começa a contar de trás para frente. Então, assim, aproximadamente 5.000 antes de Cristo, e você vem retrocedendo. 5.000, quando chega em 1.500 antes de Cristo, você tem a história de Moshe, ou Moisés, né? E Moisés vai receber de Deus a lei. Então, o primeiro registro que Deus dá não está no livro de Gênesis, está no livro de Êxodo. Não era, por exemplo, para Êxodo ser o primeiro livro, tá? Só que aí você tem que entender o contexto da história do livro de Gênesis, tá? Existem pelo menos 3 visões panoramas, mas a teológica mais aceita é que quando Moisés ele está ali ainda nas terras de Jetro, cuidando das ovelhas, em algum período que ele está nas regiões montanhosas, Deus vai revelar para Moisés a história da criação. Inclusive tem um vídeo lá que fizeram lá, sobre o livro de Gênesis, quando ele é escrito. Moisés é um vídeo, Moisés sentado assim num lugar, numa paisagem, e de repente Deus começa a falar com ele, ele pega a tinta e começa a escrever o livro, tá? Isso é uma ilustração, claro, em vídeo, mas a tradição, a visão teológica entende que quando Moisés vai escrever, tá, o livro de Gênesis, já seria bem tardio. Deus já
já tinha dado a lei e agora ele precisa compilar. Alguns vão dizer que todas as culturas, na época que Moisés escreve, porque pensa bem, já existia Egito, já existia Babilônia, já existiam as grandes nações. Israel nasce, porque Deus faz nascer essa nação numa promessa de Abraão, que passa para Jacó, para o seu filho Isaque e para os patriarcas em Jacó. Então, assim, Deus fez essa nação nascer. As outras já existiam, era um povo que existia. Inclusive, quando nós estudamos a matéria missiologia, nós vamos aprender aonde começou a visão missionária. Começou lá na Torre de Babel. Vocês lembram o que aconteceu lá na Torre de Babel? Os homens criaram uma torre, tinha um governante chamado Nimrod, que era poderoso caçador. Eles constroem uma torre. Deus disse, eia, desçamos e confundamos para que eles não entendam um ao outro. Então Deus confunde as línguas e o que acontece com o povo lá na Torre de Babel? Se espalham. Então ali surgem as nações. Então se você observar, tá? Se você observar a Bíblia no livro de Gênesis, os povos passaram a existir. Por exemplo, um pai de família ia lá, estabelecia uma tenda no lugar. Hoje nós falamos de hebraico bíblico, linguagem semítica. Por que linguagem semítica? Você vai ouvir muito isso na teologia. Linguagem semítica, linguagem semítica, linguagem semítica. Por que linguagem semítica? Né? Vocês lembram? Por causa que são línguas que vêm da descendência de Sem. Linguagem semítica. Fácil. Por quê? São linguagens que descendem daquela região onde Sem se estabeleceu. Tá? Antissemita. Tá? Então, você tem ali já povos antigos, então um patriarca estabelecia tendo um lugar, colocava o nome do patriarca naquela região. Ó, região de Sem. Jafé, Cananita, por causa de Cã, e assim vai. Depois da divisão da Torre de Babel, literalmente as etnias passaram a existir, porque surgiram as línguas, os dialetos, o próprio Deus criou isso. E aí você vê potências que vão surgir ali entre rios, Mesopotâmia, aí você tem Egito, você tem Babilônia, mais à frente você tem a Pérsia e outras que envolvem a Síria e assim por diante. Então, assim, os historiadores dizem que as nações já tinham uma história de um criador. Eles falam assim, olha, o nosso Deus é isso, o nosso Deus é aquilo, criou o mundo, não sei o que lá, e o povo hebreu ainda não tinha como registrar como Deus criou todas as coisas. Então, os historiadores dizem que nesse contexto, Moisés recebe essa revelação para Deus revelar que foi ele que criou todas as coisas e não como as outras nações contavam, tá? Se isso é verdade, é uma visão de estudo histórico, tá? O que nós entendemos é que um dia Deus, ele revelou a Moisés como ele criou todas as coisas, tá? Então, assim, o primeiro escrito não foi literalmente Gênesis, não começa assim, Deus já falando com Moisés, olha Moisés, eu te escolhi, eu criei os céus e a terra, e começou a revelar para Moisés. Não, isso acontece depois que Deus chama Moisés, o livro de Êxodo vai mostrar como tudo acontece, a Moisés crescendo como príncipe lá no Egito, depois ele fugindo para a terra de Jetro, e é até interessante, eu vou falar algo aqui, que é até legal, porque por que Moisés fugiu para a terra de Jetro? Vocês lembram? Mas ele enterrou aonde? Olha que legal, dá até para pregar. Você sabe por quê? Porque quando uma pessoa enterra uma pessoa na terra, o que acontece? A pessoa fica enterrada, né? Agora, quando o vento sopra na areia, o que acontece? A areia vai tirando, né? Então, assim, tem muita gente querendo esconder as coisas erradas na areia, só que o vento, que é símbolo do Espírito Santo, mostra. Olha, é forte. Ai, já anota aí para vocês pregar na igreja lá, hein? Né, Martina? É forte. Então, olha que interessante. Você vê Moisés, aí acontece tudo, ele tira o povo, vai, Deus fala com ele no Sinai, aí eles começam a escrever. Aí Deus vai revelar. Depois, no contexto do Êxodo, Deus começa a revelar o Gênesis para Moisés. Assim, Moisés, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus começa a revelar e Moisés começa a escrever. Olha que interessante. E assim, quando você vê o livro de Gênesis, a gente tem que entender. Se Moisés escreve quando ele está no Êxodo, é para mostrar que Deus é o Criador.
Tá? Essa é a visão que a gente tem que pegar. Então, quando a gente vê o Gênesis, é porque Deus ele é o Criador. Tá? Aí você vai ver o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira tentação, o primeiro pecado, os primeiros animais, as primeiras árvores e assim por diante. Você vai ver os primeiros instrumentos musicais, os primeiros músicos, você vai ver as primeiras civilizações, tudo que é primeiro que existe, você vai ver lá no livro de Gênesis. Eu até falo que as pessoas que se inspiraram a criar as coisas se inspiraram muito no livro da Bíblia Sagrada. Por exemplo, você vê navio transatlântico, ou navio mesmo, a arca. Já tinha a arca de Noé. Você fala submarino. Com certeza o cara que inventou o submarino leu a história de Jonas, andando no ventre do cão do mar, né? Que seria o grande peixe, ou traduzido em algumas versões como baleia. Então, assim, tudo que você olha... Até porta automática foi inventada na Bíblia, sabia disso? A Bíblia diz que Pedro foi preso, a igreja começou a orar, o anjo foi lá, tocou na costela de Pedro, levanta Pedro. Aí Pedro levantou, quando ele ia andando, a porta ia abrindo. O cara que inventou porta automática leu a Bíblia, Mantina. Eu acredito nisso, né? Pelo menos. Então, assim, livro de Gênesis, o livro das primeiras coisas, tá? Quando nós lemos o livro de Êxodo, nós temos que entender o seguinte: Êxodo significa travessia. O povo está saindo, né? Nós temos toda a história lá no livro de Gênesis. Você vê no livro de Gênesis, tá? Lembrando que quando nós falamos de plano divino, nós temos as 7 dispensações. Quem lembra quais são? Essa aqui, né? O irmão Alan talvez ainda não ouviu, né? Vai aprender, pode ficar tranquilo, mas os irmãos mais antigos vão lembrar. A primeira dispensação era chamada inocência. O homem está lá no jardim, Deus planta o jardim, coloca o homem. É a primeira dispensação. O que são dispensações? São os períodos que Deus experimentou a humanidade, está experimentando porque estamos na graça, e ainda experimentará porque haverá um período chamado milênio. Então, só no livro do Gênesis, olha só no livro do Gênesis, nós temos inocência, o homem está dentro do jardim, não tinha pecado. Nós temos a segunda dispensação, que perdura, porque ela é chamada consciência, não é isso? O homem sai do estado de inocência, tem a sua queda, expulso do jardim, agora o ser humano, desde então, é cônscio. Eu sei que se eu cometer um ato ilícito, estou pecando, tá? Então eu tenho consciência, é o período chamado consciência. O segundo é a questão da Torre de Babel, governo humano, tá? Onde os homens queriam construir uma torre, todos residiram lá. Claro que aquilo também aponta para um tipo de anticristo, né? Que a torre representa um governo mundial. Nimrod, que era o único governante dessa torre, representa o anticristo, que é um governante mundial. Então, governo humano. E aí surge Deus falando com um homem chamado Abrão, dizendo: Abrão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, tá? Então, nós temos a dispensação patriarcal. Então, só no livro do Gênesis, nós temos 4 dispensações, tá? Então, assim, o livro de Gênesis, ele não é só o livro da criação. Nós temos a inocência, como Deus criou o primeiro homem, o surgimento da primeira mulher, seria a primeira família, né? Nós temos a primeira morte, que é a história de Caim e Abel e Caim. Nós temos os primeiros sacrifícios, as primeiras adorações, tá? Inclusive, tem um teólogo, me fugiu o nome, ele falou assim: como saber, como identificou que Deus recebeu o sacrifício de Abel e como identificar que Deus não recebeu o sacrifício de Caim, tá? Os historiadores que estudam essa questão teológica dizem que naquela época, quando uma pessoa apresentava o sacrifício sobre o altar, a fumaça ela era observada, porque no livro de Hebreus diz que é com as suas narinas que Deus inala o sacrifício que é colocado sobre o altar. Então, colocava sobre o altar, era apresentada a Deus. A fumaça que subia deveria subir em linha reta. Se a fumaça se dissipasse, fizesse curva, eles diziam, segundo a linhagem da tradição, que Deus não estava recebendo. Então, aí eles dizem assim, que quando Abel e Caim apresentou o sacrifício, os frutos de Caim eram bonitos, mas não era um sacrifício como o de Abel,
Porque o que Abel apresentou subiu diante de Deus, e o que Caim apresentou não subiu. Então Deus teria rejeitado o sacrifício dele. Aí que se tira uma visão para a questão de cultuar a Deus, porque levantar altar na Bíblia significa cultuar a Deus. Sacrificar na Bíblia significa cultuar a Deus, adorar. E a adoração tem que ser, não como sentido, porque é uma questão histórica, cultural e de tradição, pensar dessa forma que a fumaça tem que subir, não é algo bíblico, não tem citação bíblica para isso. É claro que se você ler os Hebreus vai dizer que é com as narinas, então, claro que o sacrifício sobe diante de Deus. Então, isso quer dizer que a adoração ela não pode ser horizontal. A adoração ela tem que ser vertical. E hoje você vai em muitos lugares, tem muito terra, né? E o povo corre, faz aviãozinho. Mas se você é espiritual, você vai perceber que é isso aqui, ó. Agora, às vezes, você só dá um glória a Deus e a adoração faz isso, ó, vertical. Olha, então não é o barulho, não é o sapateado, não é falar em línguas. É dar uma adoração verdadeira a Deus de forma que ela suba diante de Deus e ele receba essa adoração, tá? Então, no livro de Gênesis nós temos, muito importante, mais do que somente o livro da criação, Deus se revelando de muitas formas e dentro das 4 dispensações em um único livro, que é o livro da criação. Quando nós lemos Êxodo, nós temos um texto que ele é praticamente, Mantina, um texto muito maravilhoso, que é Êxodo 3,14, né? Quem pode abrir? Vamos acompanhar? Êxodo é o livro da travessia, tá? E essa travessia é muito importante nós lermos Êxodo 3,14, tá? E a priori, tá, gente? Da onde surge o nome dos primeiros livros aí da Torá, do Pentateuco, tá? Os primeiros pronomes, ou substantivos que vão aparecer dentro de uma frase, eles vão ser colocados como nome. Então, assim, Gênesis, tá? Que é começo, início, lá na Bíblia hebraica, eu acho que tem aqui, deixa eu ver, acho que está lá dentro lá, mas eu tenho a Bíblia hebraica aí. Na Bíblia hebraica, o primeiro nome que aparece lá é Bereshit, que é traduzido para nós no princípio. Então, o nome do livro é no princípio. A palavra para Êxodo, tá? É Shemot. Shemot. Então, a expressão Shemot ficou o nome do livro, Shemot, traduzido como Êxodo para nós, tá? Então, sempre a primeira palavra do livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, vai ser o nome do livro na Bíblia hebraica, tá? A primeira palavra sempre é o nome do livro. Então, Êxodo 3,14, quem pode ler? Por que é importante nós lermos Êxodo 3,14, tá? Porque é justo o momento que Deus está falando com Moisés, dizendo, Moisés, eu escolhi você que vai libertar o povo. Deus fala ali com Moisés. Só que aí Moisés, ele fala, chega uma hora que Moisés fala, Senhor, tudo bem, o Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Moisés ouviu falar, porque ele teve uma história, foi por isso que ele fugiu, matou o egípcio, fugiu. Então, assim, ele conhecia a história do povo dele, dos hebreus, ele foge, agora ele está ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Deus fala com ele, aparece para ele, Deus se revela para ele, fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você que vai libertar o povo. Ele falou, sim, o Senhor é o Deus. A ideia de Moisés é essa. Eu já ouvi falar do Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus dos hebreus, mas Moisés mesmo não conhecia Deus. Ele está conhecendo Deus ali, Deus está falando com ele. Aí ele faz uma pergunta, mas olha, quando eu chegar lá, o Senhor já falou que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando eu chegar lá, eles vão querer saber quem é o Senhor, que Deus é esse. Qual é o seu nome? Para me poder falar quem é o Senhor. Sabe o que Moisés estava falando para Deus? Senhor, eu quero o seu RG. Para saber de onde o Senhor veio, onde o Senhor nasceu. O Senhor veio, qual é o seu nome? Aí, Êxodo 3,14. Vamos ler? Vamos lá? Aí. Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Olha, tá? Deus Não, tá bom, é só o 14, tá? No 15, Deus Vayomer Elohim Moshe, né?
Bene Israel, que são os filhos de Israel. Mas essa expressão aqui, ó, olha que interessante, gente. É daqui que começa a ideia da Deus está falando com ele, falando, não, você vai, é eu que vou, eu sou o Deus dos vossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó. E você quer saber qual é meu nome? Aí Deus não dá um nome, mas Deus fala assim, eu sou o que sou. Aí, daí dessa expressão eu sou o que sou, tá? Que nasce para nós o nome Yahvé, Jeová, tá? Eu acho que eu já até coloquei na lousa para os alunos de terça, não coloquei ou não? Nunca coloquei? Então nós vamos colocar isso aí, tá? O tetragrama, deixa eu ver aqui. Esse lado aqui eu posso apagar, não posso? Vou fazer o seguinte, falta 5 minutos para o intervalo. Eu vou concluir o que eu estou falando. Quando nós retornarmos do intervalo, aí eu já escrevo na lousa para nós vermos de onde surgiu o nome Yahvé, tá? E como traduzir ele. Vou escrever em hebraico, literalmente, e aí a gente vai traduzir para o português até chegar no nome Jeová, tá? Então, assim, aí, esse texto aqui é importante, porque é daqui que vai começar tudo. Deus não dá um nome, mas ele diz, eu sou o que sou. Aí alguns vão dizer que é o nome de Deus, impronunciável, que ninguém sabe. Traduzido, tá? Como eu sou o que sou. Essa expressão, eu sou, que está no versículo 14, ó, aí tem o que sou, uma partícula que liga de novo, e lá embaixo ele diz assim, ó, no mesmo versículo, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Então, eu sou e eu sou. Deus usa essa expressão 3 vezes. E no texto hebraico não está como para nós assim, ó, que está eu sou, o que sou, depois ele usa eu sou de novo lá embaixo. A palavra que aparece em hebraico é erreie, a mesma palavra 3 vezes, tá? E aí quando você olha para o Novo Testamento, você vê isso aqui, de uma forma mais prática. Abre lá em Hebreus 13:8. Deus usa 3 vezes, né, a expressão eu sou e eu sou, tá? Hebreus 13:8. A gente vai encerrar essa fala, depois que encerrar, nós já iremos para os comerciais, tá? Intervalo. Pode ler. Jesus Cristo Olha, é o mesmo. ontem, hoje e eternamente. Lá Deus usa três expressões, né? Eu sou e eu sou, tá? Essas 3 expressões, quem estuda a matéria pneumatologia, baseado em 1 João 5,7, são 3 que testificam no Pai, ou são 3 os que, perdão, são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e o texto diz, e esses 3 são um, tá? Aí nós temos o texto da Trindade. Então, alguns dizem que Deus repete por 3 vezes, eu sou e eu sou, por causa que o Pai o Filho e o Espírito também é. Então ele diz, eu sou e eu sou, tá? Só que quando você olha para Hebreus 13:8, olha que interessante. A palavra que aparece para nós é ontem. Não é isso? Está aí, ontem, hoje, eternamente. A palavra do grego, traduzido para português para ontem, no grego não é ontem. É sem tempo determinado. E aí você vê que a inspiração sobre o texto do Espírito Santo é perfeita. Por quê? Porque no tempo terreno contado, que é chamado cronos de cronometrar, nós temos o tempo, relógio, segundos, minutos e assim por diante, nós temos um passado, presente e futuro. No passado, ontem no português é pretérito do passado. Só que se eu perguntar para o irmão Alan, hoje é terça-feira, ontem foi segunda, hoje é dia 10, ontem foi dia 9. Se eu perguntasse, irmão Alan, o que aconteceu ontem? Aí ele ia falar, bom, eu fui trabalhar, meu dia foi uma bênção, ou aconteceu, foi muito corrido. Se eu perguntasse para a irmã Tina ontem tudo que aconteceu, ela ia falar, aconteceu isso. Se eu perguntasse para... Ontem para nós é ontem, é um tempo preso no passado. Só que a palavra que aparece no grego para Jesus ali, é uma palavra traduzida lá, significa sem tempo determinado. Não tem como determinar. Aí a inspiração, ela é perfeita. Você sabe por quê? Porque se ele tivesse colocado como no português assim, ontem, pretérito do passado, Jesus estaria preso ao passado. Ele fala assim, Jesus Cristo é o mesmo
sem tempo determinado. Não tem como contar desde que ele existe. Não existe tempo, não tem como falar quando é o ontem dele, porque ele sempre existiu. Então, o texto grego é perfeito, a tradução está correta porque aponta para o passado. Só que no grego, na inspiração divina do texto original, quer dizer sem tempo determinado. Então, quando o escritor aos Hebreus está escrevendo, ele está dizendo assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo, sem tempo determinado. Não tem como contar quando ele veio, de onde ele veio, de onde ele existe. Ele sempre existiu. Aí, quando ele diz assim, ele é o mesmo hoje, a palavra que aparece ali, que é semeron, no grego, todas as vezes que você olha para um relógio, é uma hora específica. Inclusive, agora já é a hora do intervalo. Mas quando você olha para o relógio, aí tem lá os segundos, os milésimos não aparecem segundos, minutos e horas, né? Todas as vezes que você olhar lá, 1 segundo, 21 hora, 1 minuto e 1 segundo, Jesus é. Quando você olhar 21 hora, 1 minuto, 2 segundos, Jesus é. Ele não foi e não só será, ele é. Toda hora que você olhar para ele, Jesus é. Olha que coisa tremenda. E aí a outra palavra, já no pretérito do futuro, é eternamente. Eterno significa sem começo e sem fim. Então ele é sem tempo determinado, sempre existiu. Todo momento que você olhar para ele, ele é. E eternamente ele sempre será. Aí você olha para o Êxodo 3,14.